Nos últimos 20 anos, a Rússia construiu meticulosamente um papel único e poderoso para si em todo o Oriente Médio. Não era apenas uma participante, era a autoproclamada potência indispensável. A estratégia de Moscou baseava-se num delicado equilíbrio entre diplomacia, vendas militares e parcerias econômicas. O Kremlin apresentava-se como a única grande potência mundial capaz de dialogar com todos os lados dos complexos conflitos da região. Manteve linhas abertas de comunicação com Israel, Arábia Saudita e seu aliado regional mais próximo, o Irã. Essa posição permitiu à Rússia atuar como um mediador crucial, muitas vezes posicionando-se como a alternativa razoável ao que considerava uma política externa americana agressiva, um papel que lhe trouxe significativa influência e prestígio no cenário mundial. Essa doutrina de indispensabilidade era mais do que um mero slogan diplomático. Era um pilar central da política externa de Vladimir Putin. Ao se inserir nos pontos de conflito mais críticos da região, a Rússia garantiu um lugar em todas as mesas importantes. Fosse na Guerra Civil Síria, no programa nuclear iraniano ou nas negociações de produção de petróleo da OPEP+, a voz de Moscou sempre foi ouvida. Essa influência não foi gratuita. Foi paga com acordos de armas, contratos de energia e alianças estratégicas. A relação com Teherã era particularmente vital, servindo como porta de entrada da Rússia para uma influência mais profunda no Golfo Pérsico e um parceiro-chave em seus esforços para contrariar o domínio americano em todo o mundo. O eixo russo-iraniano tornou-se a pedra angular dessa estratégia. Através do Irã, a Rússia podia projetar poder profundamente no Oriente Médio, contornando os aliados tradicionais do Euyuanio. Essa parceria foi formalizada em 2025 com um tratado estratégico de 20 anos, uma medida destinada a cimentar sua aliança contra o Ocidente. Para Moscou, o Irã não era apenas um aliado, mas um centro logístico e econômico. Fornecia um corredor crítico para o transporte de bens, tecnologia e pessoal, especialmente quando a Rússia enfrentava um isolamento crescente após sua invasão da Ucrânia. O Kremlin acreditava que essa rede era segura, uma característica permanente do cenário geopolítico que sustentaria suas ambições globais nas décadas seguintes. Esse mundo cuidadosamente construído, no entanto, baseava-se numa premissa crítica, que os Estados Unidos continuariam a depender de sanções e diplomacia, ferramentas que a Rússia e o Irã se tornaram especialistas em contornar. Toda a doutrina do Oriente Médio do Kremlin repousava em sua capacidade de navegar e explorar as áreas cinzentas do direito e das finanças internacionais. A Rússia via-se como a mestra desse jogo, capaz de superar Washington a cada passo. Nunca antecipou que os Estados Unidos mudariam radicalmente as regras de engajamento, optando por uma estratégia tão direta e poderosa que tornaria obsoletas as 2 décadas de planejamento cuidadoso da Rússia em questão de dias. Tudo sem disparar um único tiro diretamente contra Moscou. Em 13 de abril de 2026, o cenário geopolítico global foi abalado por um movimento que poucos previram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um bloqueio naval total aos portos iranianos. Essa decisão marcou um afastamento dramático e histórico das 2 décadas de diplomacia, baseada em sanções que definiram a abordagem americana em relação ao Irã. Em vez de restrições financeiras e pressão diplomática, a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos foi ordenada a interceptar fisicamente todo o tráfego marítimo de e para o Irã. O objetivo declarado era sufocar as receitas petrolíferas do Irã, mas o alvo principal não declarado era a intrincada rede econômica e militar que conectava Teherã a Moscou. Foi uma aposta ousada e de alto risco, projetada para paralisar o eixo russo-iraniano. O impacto inicial do bloqueio foi imediato e avassalador. A Marinha dos Iowa, com seu poder marítimo inigualável,
rapidamente estabeleceu um perímetro em torno do Golfo Pérsico. Até o final de abril, seus navios de guerra haviam redirecionado dezenas de embarcações comerciais e abordado várias suspeitas de violar o bloqueio. A ação foi impressionante em sua simplicidade e eficácia. Não foi uma guerra no sentido tradicional. Nenhum míssil foi disparado contra ativos russos ou iranianos. Em vez disso, foi um estrangulamento econômico de escala sem precedentes. O bloqueio transformou efetivamente o Estreito de Hormuz, o gargalo de petróleo mais importante do mundo, em uma válvula de sentido único controlada por Washington, cortando a artéria vital da parceria russo-iraniana. Para Moscou, a notícia foi um pesadelo estratégico. O Kremlin havia se acostumado a um mundo onde suas ações em lugares como a Ucrânia eram recebidas com sanções econômicas que ele poderia, em grande parte, suportar ou contornar. O bloqueio naval era um tipo de arma inteiramente diferente. Era uma barreira física que não podia ser contornada com empresas de fachada ou sistemas de pagamento alternativos. De repente, as linhas de suprimento, canais diplomáticos e arranjos financeiros cuidadosamente cultivados da Rússia que passavam pelo Irã foram completamente paralisados. A potência indispensável encontrou-se isolada e impotente para intervir sem arriscar um confronto militar direto com os Estados Unidos, uma linha que não estava disposta a cruzar. O bloqueio foi um golpe de mestre de poder assimétrico, aproveitando a supremacia naval dos Estados Unidos para desferir o que analistas chamaram de o golpe econômico mais devastador do ano para a Rússia. Ele atingiu a própria base da capacidade da Rússia de sustentar sua guerra na Ucrânia e projetar influência no exterior. A estratégia americana era clara. Ao pressionar o Irã, eles poderiam sufocar indiretamente as ambições estratégicas da Rússia. O bloqueio demonstrou que era possível infligir danos maciços ao regime de Putin sem se envolver em conflito direto, uma percepção preocupante para uma liderança russa que acreditava ter se isolado da pressão ocidental através de sua aliança com Teherã. A surpresa de abril havia mudado fundamentalmente o jogo. O bloqueio naval do Zhirovô-Ndezhyarewa causou um choque imediato no complexo industrial militar da Rússia, com a fábrica de drones de Alabuga, no Tartaristão, sentindo o primeiro e mais severo impacto. Essa instalação havia se tornado um ponto crítico no esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia, montando milhares de drones de ataque Shahed 136. No entanto, toda a operação dependia fundamentalmente de um fluxo constante de componentes e kits técnicos enviados do Irã. Esses materiais percorriam uma rota específica do Irã, através do Mar Cáspio, ou, mais frequentemente, por portos iranianos no Golfo Pérsico para embarque posterior. O bloqueio cortou essa linha de vida instantaneamente. Sem conseguir receber as peças necessárias, a produção em Alabuga parou, impactando diretamente a capacidade da Rússia de conduzir suas campanhas de ataque de longo alcance na Ucrânia. Além do equipamento militar, o bloqueio também congelou projetos lucrativos de energia e infraestrutura russos, principalmente a usina nuclear de Bushehr, no Irã. A Corporação Estatal de Energia Atômica da Rússia, Rosatom, havia garantido contratos estimados em 10 bilhões de dólares para construir 2 novos reatores no local. Esse projeto maciço não era apenas um empreendimento comercial, era um símbolo da cooperação russo-iraniana e uma fonte de receita significativa para Moscou. Crucialmente, os pagamentos por esse trabalho eram financiados diretamente pelas receitas da exportação de petróleo do Irã. Com o bloqueio sufocando a capacidade do Irã de vender seu petróleo no mercado aberto, o fluxo de dinheiro para a Rosatom simplesmente cessou, deixando o projeto multibilionário em suspenso e os contratados russos em apuros. Essa paralisia súbita estendeu-se para além de projetos específicos e para a própria estrutura da rede diplomática e de inteligência que a Rússia havia construído. Diplomatas russos, oficiais de inteligência e conselheiros militares baseados no Irã, de repente se viram isolados.
não eram mais representantes de uma potência indispensável, mas sim figuras isoladas em um país que enfrentava uma crise econômica existencial. Sua capacidade de influenciar eventos, coletar informações e coordenar com seus colegas iranianos foi severamente restringida. O bloqueio efetivamente transformou o posto avançado estratégico da Rússia no Oriente Médio em um passivo, aprisionando seu pessoal e tornando sua antiga doutrina de mediação regional completamente obsoleta. A mensagem de Washington era brutalmente clara. A influência da Rússia no Irã era tão forte quanto suas rotas marítimas. O poder do bloqueio residia em seus efeitos cascata. Não era apenas sobre parar navios, era sobre desmantelar todo um ecossistema de cooperação. Cada contrato, cada cadeia de suprimentos e cada acordo diplomático que dependia do livre fluxo de bens e dinheiro entre a Rússia e o Irã estava agora sob ameaça. O que havia sido uma parceria confiável e lucrativa para Moscou transformou-se, da noite para o dia, em uma fonte de imensa vulnerabilidade financeira e estratégica. Os dominós, postos em movimento pela marinha do Zineô no Golfo Pérsico, estavam caindo um por um, e seu impacto estava sendo sentido a milhares de quilômetros de distância nos corredores do Kremlin e nos campos de batalha da Ucrânia. Diante de uma catástrofe estratégica, a resposta oficial do Kremlin tem sido uma aula magna de negação e desvio. Publicamente, Moscou tentou manter uma fachada de calma e não envolvimento, posicionando-se cuidadosamente como um observador preocupado, em vez de um alvo principal do bloqueio. Funcionários russos emitiram declarações condenando a ação americana como uma violação do direito internacional e expressando solidariedade com seu amigo, o Irã. No entanto, foram cuidadosos ao afirmar que a Rússia não é um combatente nessa disputa. Essa narrativa oficial é uma ficção projetada para consumo doméstico e para evitar mostrar fraqueza no cenário mundial. Nos bastidores, o bloqueio é visto como um ataque direto e paralisante aos interesses russos. Essa postura pública de distanciamento está completamente em desacordo com a realidade no terreno. Enquanto a Rússia afirma ser meramente um oponente de princípios do bloqueio, suas operações econômicas e militares estão sendo sistematicamente desmanteladas. A interrupção dos carregamentos de componentes de drones do Irã não é um inconveniente menor. É um golpe crítico em suas capacidades de guerra. O congelamento dos pagamentos pela usina de Bushehr não é um simples atraso contratual, é uma perda de bilhões de dólares para uma economia russa sancionada que precisa desesperadamente de moeda forte. A tentativa do Kremlin de minimizar a crise é um esforço desesperado para esconder o fato de que toda a sua estratégia para o Oriente Médio, e por extensão sua posição global, foi severamente minada pelo poder naval de Washington. Para o Irã, o impacto do bloqueio é ainda mais direto e devastador. A economia do país, já frágil com mais de 50% de inflação e uma moeda em colapso mesmo antes do bloqueio, agora enfrenta uma crise total. Embora uma frota sombra de petroleiros continue tentando contrabandear algum petróleo passando pelo bloqueio, desativando transponders e realizando transferências arriscadas de navio para navio, o volume é uma fração do que é necessário. Mesmo os barris que passam vêm com um custo tremendo, com taxas de seguro altíssimas e grandes descontos exigidos por seu principal comprador, a China. O bloqueio funciona como um gargalo, criando enorme incerteza e apertando uma economia que já estava à beira do colapso. Esse estrangulamento econômico forçou Teherã a um beco sem saída. Embora ameace publicamente retaliações desproporcionais, os líderes iranianos também sinalizaram uma disposição para negociar, supostamente usando o Paquistão como um canal secundário para se comunicar com Washington. O bloqueio também aprofundou o isolamento regional do Irã, com parceiros comerciais importantes como os Emirados Árabes Unidos reprimindo empresas iranianas. A pressão combinada é imensa, forçando o Irã a confrontar o fracasso de sua aliança com a Rússia. Moscou,
o suposto parceiro estratégico, não pode oferecer nada além de palavras de apoio enquanto a economia de Teherã definha. A crise expôs a natureza vazia de seu tratado de 20 anos e a dura realidade de sua vulnerabilidade compartilhada. O bloqueio naval dos Al-Aqsa de 2026 alterou irrevogavelmente o equilíbrio de poder, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Para Vladimir Putin, isso representa uma profunda derrota estratégica. Seu projeto de 2 décadas para estabelecer a Rússia como uma potência indispensável na região, capaz de desafiar a influência americana, foi estraçalhado. O bloqueio expôs a fragilidade de sua aliança com o Irã e demonstrou que as ambições globais da Rússia dependem da misericórdia da supremacia naval dos Al-Aqsa. Putin agora enfrenta escolhas difíceis. Ele pode escalar e arriscar um conflito direto e provavelmente invencível com os Al-Aqsa, ou aceitar uma retirada humilhante, vendo sua influência no Oriente Médio evaporar e seu esforço de guerra na Ucrânia vacilar. Para o Irã, o futuro é igualmente precário. O bloqueio empurrou sua economia para o limite e expôs as limitações de sua parceria estratégica com a Rússia. Teherã é agora forçada a reconsiderar sua longa e desafiadora postura. O caminho a seguir provavelmente envolverá negociações dolorosas com os Estados Unidos, onde grandes concessões em seu programa nuclear e atividades regionais estarão em jogo. A alternativa é a continuação do estrangulamento econômico e um isolamento mais profundo. A crise pode forçar uma mudança pragmática dentro do regime iraniano, compelindo-o a buscar uma relação mais estável com o Ocidente, por pura necessidade, potencialmente às custas de sua ideologia revolucionária e de seu agora pouco confiável aliado russo. Os efeitos cascata serão sentidos muito além de Moscou e Teherã. A China, principal compradora do petróleo iraniano com desconto, agora enfrenta riscos significativos de segurança energética e pediu a reabertura do Estreito de Hormuz. O bloqueio serve como um alerta severo para Pequim sobre suas próprias vulnerabilidades nas rotas comerciais marítimas, controladas pela Marinha dos Dziriyazikewa. Para os aliados da América na região, a ação decisiva reafirmou o compromisso e o poder de Washington. Enquanto isso, outros atores globais serão forçados a reavaliar suas próprias estratégias em um mundo onde os Estados Unidos demonstraram uma renovada disposição de usar seu poder militar inigualável para fazer valer seus objetivos econômicos e geopolíticos de forma dramática. Estamos agora entrando em uma nova e incerta fase nas relações internacionais. A antiga doutrina de combater a Rússia e o Irã por meio de sanções foi substituída por uma abordagem mais direta e contundente. O bloqueio do Golfo Pérsico pode ser lembrado como o momento em que a era pós-Guerra Fria realmente terminou, dando lugar a um período de competição de grandes potências mais aberta. Os próximos meses serão críticos. O mundo observará como a Rússia reage ao seu confinamento estratégico, se o Irã escolhe a negociação em vez do confronto, e se os Estados Unidos podem traduzir sua vitória tática em uma nova arquitetura de segurança duradoura para o Oriente Médio e além. O jogo mudou, e as consequências estão apenas começando a se desenrolar.